Olá, meus queridos do quarto ano. Que bom estar com vocês mais uma vez. A minha saudade por vocês é imensa. Mas, enquanto nós não estamos juntos, nós vamos estudando por aqui mesmo. A nossa aula de hoje, eu vou falar sobre transformações da matéria. Já entendemos que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Vimos também que essa matéria ela tem algumas propriedades. Vimos lá, rigidez, vimos flexibilidade, vimos brilho, vimos transparência. Então, tudo isso a gente sabe que são propriedades da matéria. Mas na aula de hoje nós vamos ver transformação dessa matéria. A matéria, ela se transforma em certas coisas, como por exemplo, se eu pego lá a areia, é uma matéria, aí vou transformar ela em vidro, então houve o quê? A transformação da matéria. É o que nós vamos estudar hoje, transformação da matéria. Essa transformação, elas podem ocorrer de duas formas. Podem ocorrer as transformações físicas, que todos os dias e em todos os lugares podemos observar essas transformações nos materiais ao nosso redor e até mesmo dentro de nós. A digestão dos alimentos é um tipo de transformação da matéria, o cozimento dos alimentos, o amadurecimento das frutas, o enferrujamento do ferro, a queima de um papel, a efervescência de um antiácido e o derretimento do gelo. Então eu dei aqui para vocês apenas pouquinhos exemplos do que é a transformação de uma matéria, e ela ocorre o tempo todo. Essas transformações, elas são chamadas na química de fenômenos e indicam qualquer mudança que ocorrer em um material. Não precisa ser algo extraordinário, algo grande, visível, e nem precisa ser visível a olho nu, pois pode ocorrer mudanças microscópicas, aquelas que vocês nem conseguem ver. Essas transformações ou fenômenos, eles são classificados em duas formas, que são as transformações físicas e são as transformações químicas. O que são as transformações físicas? São aquelas que eles não alteram a constituição da matéria. A matéria vai continuar ali, ela não alterou. É uma transformação passageira e reversível, aquela que é reversível. Pois apesar de um material sofrer alterações na sua forma, tamanho, aparência ou estado físico, ela continua sendo constituído das mesmas substâncias químicas. A substância química dela não mudou, ela vai estar ali. Como por exemplo, nós podemos ver o gelo. O gelo é constituído de moléculas de água, que é H2O, com volume e forma constantes. Isso ocorre porque as suas moléculas estão em posições fixas, formando retículo cristalino. Quando o gelo derrete, isto é, sofreu uma transformação, muda para o estado líquido, que também é constituído de moléculas H2O, sendo, portanto, a mesma substância. Então, o que a gente pode fazer a comparação aqui? O gelo e a água. Se eu pego uma pedra de gelo e ela virou água, o gelo também era uma água, mas era uma água o quê? Congelada. E agora ela descongelou, então ela mudou, houve uma transformação física. Ela só se transformou em água, mas ela continuou sendo água, porque o gelo não é água gelada? Isso aí. Outros exemplos que a gente pode ver é o quê? O corte do bolo. Você cortou o bolo. Você apenas separou as moléculas, mas ele continuou ali.
A dilatação de um metal pelo calor. Então, às vezes, ó, os objetos eles se dilatam e depois ele volta ao normal, mas as moléculas continuam ali. Quando você tem um elástico, que você puxa muito esse elástico, então houve dilatação, mas ele continuou sendo elástico. Dissolução de açúcar na água. Você pega a água, dissolveu ali. Agora a água ficou o quê? Incorporada, o açúcar incorporou na água. Então podemos dizer que aí também é uma transformação física. Papel picado. Você pega um papel, ó, pica o papel todinho. Você pode perceber que o papel continuou ali, mas ele continuou picado. Condensação, que eu já expliquei que é a mudança do estado sólido para líquido e do vapor para o líquido, também é mudança física. Veja só, outros exemplos que vocês estão vendo aí, ó, o leite. O leite, quando colocou no fogo, ele dilatou, ele cresceu e derramou, mas ele continuou sendo o leite. A manteiga no pão, viu que eu botei um pão torradinho ali? Então a manteiga no pão, você passou a manteiga no pão. Você não consegue mais ver a manteiga, mas ela já está incorporada no pão e ela não deixou de ser manteiga. Ela não passou a ser requeijão, ela não passou a ser queijo, ela continua sendo manteiga. Outra coisa, o vaso quebrado. Ele sofreu um rompimento das partículas, mas ele continua sendo um vaso, só que agora quebrado. Então, o que nós podemos entender? Que as mudanças físicas, elas acontecem, mas ela continua ali. Ela não mudou a sua essência. Já é diferente das transformações químicas. São aquelas em que a constituição do material muda. Ela deixa de ser aquilo que ela era e passa a ser outra coisa. Elas são consideradas permanentes ou irreversíveis. Elas não podem mais voltar atrás. O material ou os materiais presentes nesse sistema são transformados em outras substâncias ou em outras coisas. Por exemplo, quando nós fritamos o ovo, a sua aparência, cor, dureza, densidade e outras características que são percebidas a olho nu muda. Isto é consequência de transformação dos materiais presentes no ovo cru. Quando o ovo está cru, tudo bem. Mas se você vai fritar o ovo ou você vai cozinhar o ovo, ele passou por uma mudança química. Porque química, ela é irreversível. Ela não vai mais voltar a você continuar vendo ele líquidozinho. Ele não vai mais ser líquido, ficou ali para sempre. Grande parte das transformações químicas pode ser percebida visualmente. A formação de uma nova substância pode ser identificada por alguns fenômenos. Como, por exemplo, ó, nós nos alimentamos. Este alimento que eu como é uma transformação química. Por quê? Porque a transformação, os nutrientes dos alimentos, ele se transformou em energia para o meu corpo. Então mudou o alimento, mudou para energia. Então isso é uma mudança química. Outros exemplos nós podemos ver aí. Alteração na cor. Quando o papel queima, ele era branquinho e agora ficou pretinho. Ele vai voltar a ser branco? Jamais. Então isso é uma transformação química. Surgimento de uma chama ou luminosidade. Ela, se ali, ó, você botou o álcool ali, ele pegou fogo, ele não vai mais voltar a ser álcool. Você compra, sua mãe compra o botijão a gás, bota lá. Esse gás, ó, todos os dias ele vai sendo transformado em calor para cozinhar o alimento. E aí quando terminou, vai ter que botar outro, porque ele não é mais reversível, ele não volta mais. O prego. O prego aí a gente viu que ele está cheio de ferrugem. Eu não conheço nenhuma coisa que tire o ferrugem total destas coisas. Então, ele também modificou o objeto. Ali, ó, uma pílula efervescente, um remédio efervescente. Botou ali, ó, ele foi, derreteu, ele não volta mais a ser pílula. Então, o remédio. Então, nós podemos ver aí, ó,
o que é uma transformação química. Então, podemos ver a diferença da física para a química. Física, ele continua ali. Ele pode até mudar de estado, de físico para líquido, de líquido para gasoso, mas ele continuou ali. Já o químico, não. O químico, quando é mudado, ele muda para sempre. Ele não pode mais voltar ao que era. Estados físicos da matéria. A matéria, existem 3 estados físicos que esses materiais podem apresentar. O sólido, como os materiais utilizados na fabricação de moedas. O líquido, como a água que nós consumimos, o leite, o suco e tudo mais. E o gasoso, como o ar que respiramos. Esses estados, eles variam de acordo com as condições em que se encontram, dependendo da temperatura e da pressão atmosférica. O estado sólido, que é o primeiro estado físico. No estado sólido, as moléculas que compõem a matéria permanecem fortemente unidas e possuem forma e volume constantes. Como, por exemplo, o tronco de uma árvore, o gelo, que ele ainda está sólido, duro. Aqui, ó, o meu livro, sólido. Isso daqui, sólido. Então, sólido, eles são compostos por matéria que permanecem fortemente unidas e possuem forma e volume constante. Uma outra coisa é estado líquido. No estado líquido, as moléculas já apresentam uma menor união e a maior agitação de forma que apresentam forma variável e volume constante. Por exemplo, a água em determinado recipiente. Se ele está num copo, o formato é o do copo. Por isso que é a forma variável. Se você coloca na bacia, a forma dele vai para a bacia. Aí eu coloquei essas 3 formas, ó. A forma do copo, a forma da jarra e a forma do litro. Então, ela tem a forma variável, mas o volume é constante. Ela muda a forma, mas o volume não. Então, esse é líquido. O outro estado é o estado gasoso. No estado gasoso, as partículas que formam a matéria apresentam intensa movimentação, pois as forças de coesão são poucas intensas nesse estado. Nesse estado, a substância ela apresenta forma e volume variados. Então, veja só, ela tanto vai ter forma como volumes variados. Eu coloquei os exemplos dos balões de soprar. São várias formas, mas todos eles estão com o volume dentro. O pneu tem também uma forma diferente, mas o volume está dentro, que é o ar. Então, o estado gasoso é o que chamamos de ar, de gases, emissão de gases. Esses estados físicos, como sólido, líquido e gasoso, eles podem mudar. Como que eles podem mudar? De acordo da quantidade de energia recebida ou percebida por essa substância. Existem 5 processos de mudanças de estado físico. Fusão, que é o primeiro, vaporização, o segundo, condensação, o terceiro, solidificação, o quarto e sublimação, o quinto. Eu vou explicar cada um desses para que vocês entendam. Fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido por meio do aquecimento. Como, por exemplo, o gelo. O gelo, quando ele derrete, ele era sólido e agora ele passou para o líquido. Então, isso é uma fusão. Na outra imagem, vocês podem ver o derretimento do ouro. O ouro era sólido e com o aquecimento, com o calor lá no fogo, ele vai passar para o estado líquido. Então, fusão é quando passa do estado sólido para o líquido. Esta é a fusão. Vaporização é quando o estado líquido passa para o estado gasoso. E ele é obtido por 3 maneiras. Pela
calefação, que é quando aquece, ebulição, quando a água ferve, e evaporação, que são as roupas secando no varal. Então, olha só, a calefação, ebulição e evaporação são as três formas. Se você coloca a roupa num varal, assim, ó, aquela água que estava na roupa, ela vai evaporar e vai fazer com que a água seque. Através de quê? Da evaporação. Vocês já observaram uma panela? Quando a gente coloca uma panela no fogo, não sobe o vapor? Então, aquele vapor é o quê? A transformação do estado líquido para o estado gasoso. É tanto que se você esquecer uma panela de água no fogo, com o tempo você vai lá, não tem mais água. A água desapareceu. Desapareceu? Não. Ela se transformou em estado líquido para o estado gasoso. Isso, então, é a vaporização. Condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido por meio do resfriamento. Por exemplo, ó, a formação do orvalho. Outros exemplos, veja o que eu coloquei para vocês. Eu coloquei uma taça com água dentro, essa água gelada, então ela condensou, ó, resfriou, então do lado de fora ficou todo suado. Ficou todo suado, então houve o condensamento da água, ela passou para fora. O segundo exemplo, vocês podem ver que é uma panela fervendo. A água que estava fervendo embaixo no estado líquido passou para o estado gasoso, que foi o gás. E agora ele condensou, ficou ali aquela aguinha ali, ó, na tampa da panela. Se você virar ali a tampa da panela, ela vai ter água de novo. Por quê? Porque ela condensou. E a outra imagem é a imagem de um box de vidro no banheiro. Quando você está tomando banho quente, você pode ver que ela molha todinha, porque ela virou vapor, o quente virou vapor, depois ela resfria e aí fica as gotículas de água também. Então essa é a condensação. Aí vem o outro que é solidificação. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, solidificação, já está dizendo, era líquido e agora é sólido. Ou seja, é o processo inverso à fusão, que ocorre por meio do arrefecimento. Por exemplo, a água líquida transformada em gelo. Nós podemos ver ali, ó, a fábrica de picolés. Primeiro era suco, e aí quando resfriou, o ar resfriou, então ele se transformou em picolé. No outro, que a gente chama de juju, em outro lugar, sacolé, chup-chup geladinho, um bocado de nome tem ele, né? Então, antes ele era suco, aí envasou, colocou no congelador e ele congelou. Então, passou do estado líquido para o estado sólido. Todos os outros aí, ó, fusão, condensação, vaporização, eles sempre passam de um estado para o outro. E na sublimação também é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Ó, sólido para o gasoso, gasoso para sólido, sem passagem pelo estado líquido. Então, olha só, sólido, gasoso, gasoso, sólido, não líquido. E pode ocorrer pelo aquecimento ou arrefecimento da matéria, ou esfriamento da matéria. Por exemplo, ó, o gelo seco é um bom exemplo disso. Ele passa de um estado para o outro sem precisar passar pelo líquido. Então é o que? Sólido, gasoso, gasoso, sólido. Então ele não vai ter primeiro o líquido para depois ter o gasoso. Então somente esses dois, sólido, gasoso ou gasoso líquido. É diferente da fusão. A fusão ele pode ser o quê? Passar do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. Então já tem líquido. A condensação, ele vai passar do vapor, que é vaporização, para o líquido. E esse daí não, ele só vai gasoso, sólido, sólido, gasoso.
O exemplo que eu dei foi do gelo seco, que ele não derrete, simplesmente ele vai virar vapor depois. Era sólido, que era o gelo, e aí ele vai virar no estado sólido, ele vai desaparecer, vai virar vapor. Então esses são os estados da matéria. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. E ele pode passar pelas transformações. Quais são? Fusão, evaporação, condensação e sublimação. Todos esses são os estados que ela pode passar de um para o outro. Ó, beijos e até a próxima aula.